lá. Tô sim, Paulo, professor. uma coisa assim interessante, o pai da psicanálise é Freud, correto? E Freud, ele, em algum momento ali, ele fala bastante sobre id, ego, superego. O que vem a ser isso daí? O que são esses elementos aí que ele tanto fala nas suas teorias? Então, né, na teoria psicanalítica, né, a maioria dos conceitos, quando ele estava desenvolvendo as teorias, né, chamava de metapsicologia, naquele momento em que ele estava estudando as nuances, né, do inconsciente e tentando descrever sobre a teoria da personalidade, num primeiro momento, né, como eu falei, ele tentava separar a psique do que era biológico, né? Ele chama, no primeiro momento, na década não, né? No início do século XVIII, ali, XIX, meados de 1900, né? Iniciando 1900, ele chama, primeiramente, de primeira tópica, que adota um modelo topográfico de topografia, né? Como se ele quisesse achar um lugar na mente onde estava o inconsciente. Então, esse é um primeiro ponto, né? Tanto é que existem muitas analogias da mente humana, né? Com o iceberg, né? Não sei se você já deve ter visto essa metáfora, né? A parte de cima que está superior. Pois eu já ouvi uma vez isso. A pontinha do iceberg é o nível da consciência e o que está abaixo é o nível do inconsciente. Então, veja a influência do inconsciente na nossa mente. Então, na primeira tópica, ele chama de consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, a consciência é o estado superior, né? Que hoje a neurociência chama de, né, neocórtex, as funções superiores do cérebro, em que temos a consciência, né? Onde a gente pensa, reflete, tem os cálculos, né? A gente faz todos esses aspectos, tem a fala, né? A função da fala, sentimentos, tudo isso são funções superiores nível consciente, né? O pensar, né? O existir. Um pouco abaixo tem aí a questão do pré-consciente, né? Onde tem ideias que intermediam o nível do inconsciente e também as questões que voltam a ser conscientes, né? É o meio do campo, vamos dizer assim. Né? Então, o indivíduo ele direciona, né, essas questões ou para a consciência ou repele isso para o inconsciente. Ali se encontra pensamentos como se fosse a memória a médio prazo, né? Aquelas lembranças que você tem, né? Ou aquela lembrança do sonho que você acorda, né? Está nesse nível. E o inconsciente, estudando, é onde fica ali depositado todo aquilo que é reprimido, tudo aquilo que foge da consciência. Existe então essa repressão, né? Retorna. O que torna as pessoas doentes é esse movimento dinâmico, porque esse aparelho psíquico sempre está sofrendo pressão do mundo externo e do mundo interno. Imagine o indivíduo que tem que lidar com essas coisas. Então, na primeira tópica, ele descreve assim. Né? E depois, na década de 20, ele usa o termo, ele aprimora o conceito, não só num lugar, no espaço, né, que não tem definido isso ainda, né, onde fica o inconsciente. Né? Já tem ideias, mas não está ainda nada cientificamente assim, por outras áreas comprovado. Então, ele usa um termo de uma forma mais dinâmica e estrutural, né, que são... Por que dinâmico? Né? Porque da engenharia sabe melhor que eu que é um processo que está sempre em movimento. Né? E isso gera energia. Né? Então, há este movimento no aparelho psíquico, em que as três instâncias elas se comunicam, interagem. Aí ele chama, na década de 20, o id, o ego e o superego. Então, o que é o id? Né? É a parte do instinto, né? De natureza instintiva do ser humano, onde está o inconsciente, que representa todos os processos reprimidos, todos os pensamentos, todos os desejos que não puderam ser, né, colocados em prática. Ele é um reservatório que também está associado às pulsões, né? E daí já é uma outra teoria. A pulsão tem a ver com impulso, né? Então, dessa forma,
É toda a energia que está ali depositada, pronta para vir à tona. Né? Eu já explico de uma forma diferente para ficar fácil. Aí tem o ego, id, ego e superego. Então, o ego ele é um mediador, né? Ele está fazendo parte de uma estrutura da nossa personalidade. É nós com o mundo externo. E esse é o mediador, o ego. Né? Então, existe, né, essa questão que envolve questões morais da sociedade, que envolve outras nossas crenças, a nossa cultura, e ele intermedia as questões que vêm do nosso mundo interno. Então, essa é a questão aí que está muito ligada ao nível da consciência. E nós temos uma parte, né, que também é constituída no desenvolvimento infantil, desde cedo, a questão que vai se constituindo chamada de superego, né, que representa os nossos valores, representa a moral, representa, é como se, em resumo, ele funciona como um senso crítico. É como se na nossa cabeça tivesse alguém sempre dizendo que pode, que não pode, está certo, que não está certo. O superego, ele se constitui pela forma como essa criança se identifica com os pais. Então, existe uma outra teoria em paralelo que é chamada de complexo de Édipo e complexo de castração, em que chega um momento em que a criança tem que entender que existe o pai, mãe, e ele tem o lugar dele. Né? Nesse resumo, o superego funciona como um senso crítico, e isso é muito associado com a representação dos pais. Um pai muito severo vai ter um superego muito severo, muito crítico. Por isso que tem pessoas que sofrem demais com culpa, né, com outras questões que incomodam muito, né? O que é certo e o que não é certo. Isso vai depender muito da forma que essa criança foi desenvolvida. E o que o Alice falou, que é muito interessante, ele falou do perverso. O perverso ele não tem essa condição aqui de se identificar com as regras, com a lei. Então, o perverso ele não constitui um superego capaz de se sentir culpado. Olha que interessante. Entendi. É só um complemento. Professor, nesse mundo, né, do ego, do superego, aonde fica o alter ego? Porque o alter ego é aquele outro eu, né? Aonde fica o alter ego? Porque é algo que também existe, né, professor? E as pessoas brigam muito com o alter ego, né? Porque às vezes ele acaba se sobrepondo ao próprio ego, né? O alter ego é um outro termo, né, mais adotado pelo Lacan, que veio mais para frente, na década de 60. Né? O alter ego é como se fosse um outro eu. Vamos entender assim, que existe pessoas, dependendo da sua condição, ele cria algumas personalidades diferentes. E então esse alter ego é justamente esse outro eu, que pode ser uma patologia que a pessoa fica dissociada da realidade. Podemos chamar também de identificação projetiva. Eu me identifico com o outro e, a partir desse momento, eu projeto tudo nessa outra pessoa. Né? Identificação projetiva também é uma forma da gente entender o funcionamento do alter ego. Né? Eu me identifico, eu projeto, mas eu me identifico com aquilo. Né? Então, tem algumas pessoas com esta condição aqui, né? Em que tudo é o outro. Né? As pessoas deixam de viver a sua vida para viver a vida dos outros. É muito comum em relacionamentos. Né? Então, justamente, eu deposito tudo isso em outra pessoa. Esse é o meu alter ego. Né? Paulo, você falou aí de viver a vida do outro. Uhum. Eu conheci uma pessoa que ele tinha um casamento, um homem com uma mulher, um casamento ali maravilhoso. Em determinado momento, a esposa faleceu. Com o falecimento da esposa, esse homem, ele começa no primeiro momento, ele amava tanto a esposa que ele começa a usar roupas da esposa dentro de casa. Uhum. E aí, por incrível que pareça, ele começa usando as roupas da esposa dentro de casa, logo ele começa a deixar o cabelo crescer, logo ele já quer ser chamado pelo nome da esposa. Uhum.
E aquilo entrou na cabeça dele de tal forma que ele já não aceitava mais ser chamado pelo nome dele. Uhum. E ele começou a viver a vida da esposa falecida. É lógico que é uma análise muito superficial, mas a gente poderia dizer que isso daí tem a ver com essa questão do alter ego? Não sei, ou seria leviano falar dessa forma? É uma suposição, né? É uma hipótese que não dá para ser refutada. Um viés aí para investigar. É claro que a gente não vai diagnosticá-lo ou rotulá-lo, né? Sim, Mas com certeza. o movimento que ele faz é um movimento justamente que o ego, né? Dessa outra, o meu ego está apoiado, né? Está fixado no ego da outra pessoa. Então, vamos supor, essa pessoa se foi, né? Ele não passou por um luto, né? Em que a pessoa que perde um ente querido, ela entende, ela rompe os laços, fica a lembrança e depois ela segue em frente e sobrevive. Ele ficou fixado nisso. É como se parte dele também fosse embora, então fica aquele buraco, aquele vazio. Provavelmente, claro, tem questões muito mais profundas aí, né? Mas a partir do momento que uma pessoa passa a deixar de viver a sua vida e viver a vida de outro, inclusive de outro que já se foi, é uma patologia aí que está se manifestando. Vamos dizer, não é normal, né? Não está dentro da sua condição normal, né? É como se rompesse com a realidade, criando outra realidade, como o psicótico faz. Ele vive num mundo paralelo aí, né? E agora fazendo, você foi falando aí a respeito da psicanálise, ela estuda esses traumas aí, ainda até voltando nos traumas, e aí depois que ela canaliza, o ser humano canaliza esse trauma, ele de alguma forma ele coloca isso para fora no futuro. E aí fazendo assim uma reflexão para assim uma ironia, eu acho que os nossos políticos, eles deviam ter muitos traumas na sua infância para poder fazer o que fazem com a população brasileira, viu? Aí já é um contexto bem amplo, né? Foge do nosso controle, né? Mas a gente vê aí atrocidades aí bem complicadas, né? Mas, enfim, né? A questão aí do alter ego, né? Que você estava falando, nós temos aí um transtorno chamado transtorno dissociativo de identidade, né? A pessoa dissocia, né? A pessoa rompe com a realidade, como você falou ali, né? Eu deixo de viver essa condição, esse exemplo, né? A pessoa deixa de viver a sua vida, rompe com a realidade e vive um mundo paralelo, né? Talvez os políticos também estejam aí num mundo paralelo aí, né? Fora da realidade. Ô, Paulo, e uma coisa, quando você atende as pessoas das mais diversas idades no seu consultório, qual é a idade nos dias atuais que você tem mais pacientes? Existe um momento que esse gatilho é acionado, geralmente, ou isso independe da idade? Tem um contexto assim que está mais relacionado em determinado momento da vida? Não, atualmente você vê, inclusive, crianças indo muito em consultórios, né? Já vi Nossa, vários casos. Já tem Muitas, né, professor? Muitas. bastante. Então, há uma demanda muito grande, justamente em que chega um momento em que a pessoa não sabe lidar com aqueles conflitos internos e precisa de uma ajuda profissional, né? O psicanalista ele vai usar o método da psicanálise, que é observar, investigar, escutar o paciente. Nesse contexto, ele é convidado a falar livremente, né? Aquilo que vem à sua cabeça. A gente usa o termo lá, né? A livre associação, né? Ou seja, o paciente fala dos seus medos, traumas, né? Sofrimentos, e através da escuta, o psicanalista, então, diante da sua neutralidade, faz as intervenções quando for necessário. O convite, então,
fazer com que o paciente, em análise, ele se depare com essas questões, né? E muitas vezes pode ser doloroso, né? Sofrido para ele, mas o fato dele falar dos seus sofrimentos, daquilo que ele a vida toda rejeitou, é ali onde está a origem dos sintomas, né? É um processo de ressignificação da vida. E atualmente não tem idade, não. É claro que tem profissionais, como eu optei por não atender crianças. Eu tenho um motivo para isso. Talvez a minha criança interior não esteja bem trabalhada, mas eu já atendi crianças, né? Tenho, inclusive sou psicopedagogo, mas eu observo assim que a criança ela é o reflexo do que acontece em casa, né? Então, na verdade, para tratar a criança, os pais também têm que entender que precisam melhorar, né? E a gente vê assim, quando a criança começa a melhorar, o que os pais fazem? Vão lá e tiram a criança porque está mudando os padrões, né? Esse é um ponto que me incomodava muito. Então, eu optei por atender e tratar apenas adultos. Mas tem profissionais, assim como a minha esposa, ela trabalha com crianças. Então, criança e adolescente, para ela, é o foco. Né? E, uma, assim... um, e um grande problema que nós vemos, pelo menos eu acho que acontece, e aí profissionais como o psicanalista, o psiquiatra, e principalmente o psicólogo e eu psicanalista, menos o psiquiatra, é que as pessoas elas acabam tendo mais liberdade para falar com vocês do que dentro da sua própria casa, dos problemas que sim, tem. Eu sim. vejo isso dentro de um relacionamento. Muitas vezes eu me sinto mais à vontade em conversar com um amigo e desabafar do que dentro da própria casa. E eu acho que profissionais como você, psicanalista, psicólogos, eles são fundamentais, porque, se eu não me engano, era Foucault, ele até falava que o psicanalista ele tinha uma auréola, vamos dizer, uma áurea cristã, onde o paciente procurava para poder trabalhar como se fosse um confessionário, né? Porque ali ele se sentia à vontade de falar e ter aquela pessoa ali, o ombro amigo, que vai direcionar e ajudá-lo ali a melhorar, né, as suas patologias, né? Né? É isso mesmo. Assim, né? Porque o trabalho desses profissionais, eles são treinados para esse tipo de escuta, né? Não é uma conversa entre amigos, é uma conversa que envolve uma neutralidade, envolve alguns processos ali, né, da técnica que você vai investigando, vai, né, observando, vai interpretando, vai talvez em algum momento vai fazendo as suas intervenções quando necessário, né? Mas o processo em resumo, pelo viés da psicanálise, pelo menos é fazer o paciente escutar aquilo que ele está falando. Por isso que a gente sempre devolve a pergunta para ele, né? Fazendo ele refletir sobre aquilo que ele está expondo naquele momento. Então, é muito comum o paciente ficar com raiva do seu terapeuta porque a gente mexe em cutuca ferida mesmo. Cutuca mesmo, né? É complicado. Eu também sou psicopedagogo, professor, e eu também vejo muito isso em criança, principalmente. Eu já trabalho, né, com criança, então eu vejo muito quando o próprio psicopedagogo está num processo de trabalhar aquela criança, de preparar melhor aquela criança para o que vem pela frente, os pais cortam essa relação, né? Então, ou em alguns casos, ou transfere o aluno de escola, ou transfere de psicólogo, ou o aluno mesmo mostra, os pais consideram que aquele aluno não está evoluindo, mas os pais também precisam entender que o processo evolutivo não acontece de uma hora para outra. Ele é muito relativo para as pessoas, né? Cada um tem um tempo de absorção daquele processo, né? E é isso que é uma coisa que eu percebo muito, e muitas frustrações que eu tive de uma maneira geral, assim, no que diz respeito
a trabalhar com crianças foi muito com relação a isso, dos pais não observarem e entenderem que esse processo, eles colocam isso para o psicopedagogo, para o psicólogo, para o psicanalista, e esperam que algo que a criança já carrega há muito tempo seja resolvido de uma hora para outra. E, na verdade, existe um tempo para isso, tem aquele tempo de cura, né, professor? Exatamente. E para nós isso também é muito importante, porque desde a época do Freud, ele já falava que o tempo é do paciente. Ou seja, nós vamos até o ponto onde o paciente permitir. Tem essa configuração também. Né? A gente não pode ir além daquilo que o paciente traz para a gente. Né? É muito da condição de superação mesmo do próprio paciente. Né? Sim, sim. Paulo, nós estamos caminhando já para o fim do programa. Eu queria que você falasse também para os nossos ouvintes, pessoas que se interessam pelo assunto psicanálise, onde que eles podem estudar, o que eles devem procurar, quais são os caminhos para se tornar um psicanalista. Eu acho que isso aí seria interessante para que eles também fala também do seu perfil no Instagram, do seu site. Pode falar um pouco aí também para que os nossos ouvintes saibam também como eles fazem ou farão para entrar em contato contigo. Tá. Então é importante assim, né? Como eu falei no começo, né? Existe lugares, né? Escolas, institutos que são muito bons de formação. Né? Eu, inclusive, dou aula em 2 institutos. Agora, eu não sei se eu falo dos 2 ou não falo de nenhum. Fica à vontade. Né? Mas o que é importante, assim, uma formação que tenha de 2 anos e meio ou mais, de 2 anos e meio, 3 anos e meio, é uma formação boa, e você ainda vê que o aluno precisa se dedicar muito, né? É um investimento que não é barato, então não tem promessas de curso de R$ 59,90, estuda um ano e depois você faz o restante daquele tripé. Então não existe mágica, o aluno tem que se dedicar. Então existem escolas boas que fazem isso. Né? Depois, quem quiser falar comigo, eu deixo aí o e-mail e contato. A gente tem até meu contato lá no Instagram. Né? Por favor, professor, passa o seu Instagram para a galera, para o pessoal que quiser te seguir, quiser trocar uma ideia. Como é que faz para encontrar o senhor? Então, vamos lá. Deixa eu só acessar aqui o meu Instagram, que eu também nem sei o nome direito. Tudo bem. Vamos ver aqui. Eu tenho 2 sites, né? Mas um site é www.psicanalistapaulocc.com. Né? Então, esse é um site que tem um resumo ali de um pouquinho da nossa conversa, né? Dá para também entender um pouquinho da psicanálise. Tem o WhatsApp, né? DDD 11 972 36 5564, e o Instagram é instagram.com/paulo.psicanalista. Me acha lá. Então, vamos lá. Instagram.com/Paulo Psicanalista. Olha só. Paulo.psicanalista. Exato. Aí você consegue entrar em contato lá com o professor Paulo, bater um papo com ele, tirar suas dúvidas, enfim. Sensacional. Professor Paulo, eu quero agradecer muito a sua participação e já convidá-lo para estar conosco em outras ocasiões, porque esse bate-papo ele é muito importante. Eu sou um defensor, né, da psicanálise, da psicopedagogia, da psicologia, da psiquiatria, porque acho que a partir da saúde mental as pessoas conseguem absorver um pouco mais os seus problemas e conseguem enxergar um pouquinho mais a luz no fim do túnel. Então, quero agradecer muito e convidá-lo para uma próxima oportunidade, professor. Não, legal, estou à disposição, né? É evidente que a gente pode depois pegar um tema específico e falar só dele. É muito extenso realmente falar dessas patologias, né? Alguma coisa assim que seja mais focada também. Hoje foi mais assim um bate-papo, entender um pouquinho mais da psicanálise. É claro que eu tenho que deixar aqui os meus agradecimentos ao convite do professor Wallace, do professor Marcelo, aos ouvintes que estão acompanhando, e gostaria também de
parabenizar o meu filho, que hoje, dia 10, né? Ele faz aniversário. Olha que legal, que bacana, parabéns. Como é o nome do filhão? É Lucas. Ô, Lucas, parabéns para você, muitas felicidades. Mesmo dia do aniversário do meu irmão, Renato. Parabéns, Lucas, tudo de bom para você. Muito sucesso na sua vida, muita paz, muita luz. E mais uma vez, professor Paulo, muito obrigado. Foi um bate-papo maravilhoso. Agradeço imensamente o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Meus parabéns, Lucas. Parabéns, Lucas. Mais um ano de vida. Você tem um grande pai, tá? Meus parabéns. Com certeza, com certeza. Seu pai é um cara espetacular. Paulo. Eu tenho um filho espetacular. Então, é genético, então. Paulo, muito obrigado aí pela sua presença. Eu acho que, poxa, foi um assunto bastante... Você trabalhou o assunto de forma bem esclarecedora, ficou bem bacana. Eu acredito que os nossos ouvintes gostaram muito. E fica já, conforme o Marcelo disse, o convite para retornar mais uma vez, para falar de um tema específico, de uma patologia específica. E em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo, profissionais como você, da área de psicanálise, psicólogo, psiquiatras, nossa total reverência a pessoas como vocês que têm se colocado aí no estreito de ajudar as pessoas a terem vidas melhores. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É isso. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez e boa noite, bom dia, como é que... Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do lugar do mundo que a pessoa está nos ouvindo neste momento, porque você ouve a nossa programação através do www.darkradio.com.br, que é a casa do underground na internet, mas é a casa também da informação, é a casa do bate-papo, é a casa que traz para você todas as sextas-feiras esse nosso papo cerebral, que é o Metal School Show. Professor Wallace Caetano, mais uma vez, muito obrigado, foi uma honra, como sempre, dividir esse espaço com o querido professor, querido amigo e querido professor Wallace Caetano. A gente vai ficando por aqui. Você ouve sempre a nossa programação também pelo aplicativo Dark Radio Brasil e no seu agregador de podcast favorito, tá certo? Semana que vem a gente volta com o último Metal School Show do ano. Olha só, vamos entrar em férias. O professor Wallace Caetano já está cansado de mim, então ele vai entrar em férias também. Ele falou, não aguento mais você, Marcelo. Vamos tirar alguns dias de férias aí. Então, semana que vem, último Metal School Show do ano. Mas a gente volta em janeiro. Sensacional. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Domingo, eu estou de volta no Conexão Dark Rádio ao vivo aqui. E segunda-feira com o Dark Rádio News a partir das 7 horas da manhã. Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Até a próxima.